Estamos analisando o Código Civil, agora no artigo 100. Passamos a leitura do artigo e em seguida os comentários. Artigo 100. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação na forma que a lei determinar. Então aqui o artigo 100 está tratando sobre os bens públicos. O que são bens públicos? O artigo 98 do Código define o que são bens públicos, né? Bens públicos são aqueles de domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno e todos os outros que são considerados particulares, né? Todos os que não são propriedade das pessoas jurídicas de direito público são considerados bens particulares. Então, bens públicos são os bens que pertencem às pessoas jurídicas de direito público. E esses bens públicos são classificados em três tipos diferentes no artigo 99 do Código Civil. Temos os bens públicos de uso comum do povo, né, como por exemplo os rios, os mares, estradas, ruas e praças. Temos o bem público de uso especial, são aqueles específicos para um determinado tipo de serviço, né? Temos os bens públicos dominicais, que são aqueles que não têm propriamente uma finalidade, mas que são de propriedade, são de domínio da pessoa jurídica de direito público interno, né? E aqui, no artigo 100, está tratando sobre os bens públicos de uso comum do povo e de uso especial, né? Ou seja, trata aqui de dois tipos de bens públicos e não trata dos bens dominicais, né? Isso é importante. Esses bens de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis. O que quer dizer? Que esses bens eles não podem ser alienados, não podem estar no comércio, não podem ser vendidos, não podem ser tratados como objetos privados, de relações privadas, né, enquanto conservarem a sua qualificação de bem público. Enquanto forem considerados bens públicos, o bem de uso comum do povo e o bem público de uso especial não pode ser alienado, ou seja, eles são inalienáveis, né? Então é necessário primeiro que se faça a desafetação desses bens públicos de uso comum do povo e de uso especial para depois proceder com a alienação. Essa qualificação do bem, né, como público, ele pode ser alterado, evidentemente. Então, né, mediante essa desafetação de sua finalidade. Então, por exemplo, nós temos uma praça, né, e essa praça tem a finalidade de servir ali de local para o público em geral. Essa é uma praça, é um bem público de uso comum do povo. Porém, o poder público, né, a pessoa jurídica de direito público, ela pode desafetar essa praça, ou seja, mudar a destinação dessa praça, e aí sim, mudando essa destinação dessa praça, passar a se tornar aí um bem que é possível de ser alienado, né? E evidentemente que é necessário que haja uma lei que determine isso, uma lei que organize essa desafetação, né? Então, somente desafetado é que esse bem público pode cair no comércio, né? Deve-se observar aqui que os bens públicos eles não estão atrelados ao universo privado, né? O próprio STJ ele já decidiu no sentido de que os bens públicos eles não estão atrelados, por exemplo, à lei de locação, né? Até mesmo aí no espectro chamado espectro das luvas, né? No julgado aí do STJ 56.612, enfim. Então, basta dizer isso, né, que esses bens públicos de uso comum do povo e de uso especial são inalienáveis enquanto tiverem essa natureza, né? Essa alienação dos bens públicos do uso comum do povo e do uso especial, então ela depende dessa prévia alteração de sua natureza jurídica, né, segundo uma lei específica. Importante dizer isso, deve existir uma lei que disponha sobre essa alteração aí de destinação, essa alteração dessa natureza jurídica, né? Esses bens públicos, então, são suscetíveis de valoração patrimonial, né, e podem perder essa inalienabilidade que lhes é próprio, né, que lhes é peculiar, pelo instituto de chamado desafetação. Então, desafetação é isso, é deixar, alterar essa finalidade para o propósito de alienar aquele bem público. Então, esse é o artigo 100 do Código Civil.